Olá a todos, este é o canal Geopoliticando e vamos direto ao assunto. Hoje nós vamos falar sobre qual impacto teria um possível calote da dívida dos Estados Unidos, não só na China, como diz esta matéria aqui, mas no mundo e principalmente no seu bolso. Como é que isto poderia derreter as suas economias, acabar com suas finanças? Para explicar isso, eu vou criar aqui uma pequena história rápida para vocês entenderem como é que funciona a dinâmica da economia mundial e depois nós voltamos para analisar esta matéria. Os Estados Unidos, vocês sabem, é um emissor de títulos de dívida. Ele emite os títulos da dívida pública, ele tem um juro razoavelmente baixo, relativamente baixo em relação aos outros países do mundo, porque os juros são baixos, já que ele tem muito crédito. As pessoas acreditam que ele vai pagar seguramente e então elas aceitam receber baixa remuneração porque entendem que o risco é baixo. E ao mesmo tempo ele também é um emissor de moeda, o dólar, que circula o mundo inteiro e serve como meio de pagamento para as importações, exportações e compras em geral. Eu vou criar aqui uma historinha para vocês entenderem como é que isso se dá e qual é o grande perigo disso. Imagine que você é um cidadão comum em um bairro de periferia e de repente resolve abrir um supermercado naquele bairro. O supermercado começa a dar certo, começa a dar dinheiro e você começa a ostentar um pouco os lucros que você tem. Imagine que os Estados Unidos são esse supermercado e você é o presidente do país. Então você começa a ostentar um pouco a riqueza que o supermercado está lhe possibilitando. Você constrói a melhor casa do bairro, você compra o melhor carro do bairro, seus filhos começam a ir na melhor escola da cidade e aí a riqueza que o supermercado lhe gera é visível naquele bairro. As pessoas começam a comentar a respeito da sua vida. Veja só como fulano de tal está enriquecendo. E aí, um belo dia, você resolve expandir o supermercado. Mais do que isso, você, além de aumentar o supermercado que você já possui, construir uma extensão dele, você resolve que é hora de comprar mercados em bairros vizinhos. Só que o seu supermercado ele dá lucro, mas para que você expanda na velocidade que você gostaria, você precisaria pegar dinheiro emprestado. Os seus vizinhos mais próximos, que conhecem a sua vida, percebem que você está enriquecendo, dizem: não, eu posso lhe emprestar esse dinheiro para que você construa esse supermercado extra mais rápido, desde que você me pague um determinado juro. Eu quero 10% ao ano. Aí você vai dizer: não, eu pago 2% ao ano. Eu sou uma pessoa que tem recursos, você sabe que vai receber, o seu dinheiro não vai ficar parado. Eu atualizo o seu dinheiro e pago 2% de lucro. Você vai ganhar sem fazer nada, é garantido. Vamos esquecer que estamos no Brasil. Vamos imaginar que esses 2% aí teriam lucratividade real. Você vai pensar, dizer: realmente, eu vou fazer isso. Você dá o dinheiro na mão de alguém que tem credibilidade, ele tem crédito, ele realmente está aumentando o seu patrimônio, e ele lhe dá de volta um título da dívida, no caso, um cheque. O dono do supermercado dá um cheque do supermercado. Hoje em dia quase ninguém mais usa, mas seria, mal comparando, um título da dívida. E aí você começa a dar mais cheques. Outros vizinhos acham interessante emprestar dinheiro para você. Poxa, eu vou ganhar um bom dinheiro, pelo menos ele estará seguro, mais seguro do que na mão do banqueiro. Esse meu vizinho que eu conheço. E você começa a emitir vários cheques, construir vários supermercados. E aí a sua lucratividade aumenta, você consegue ir pagando o juro todo ano sem qualquer tipo de problema. Mas você começa em alguns momentos a se envolver com algumas situações complicadas. Você começa a querer investir no social do seu país, no caso da sua família. A sua filha acha que ela tem de viajar mais vezes para a Europa e começa a viajar com frequência, começa a gastar mais. Você precisa investir no social da sua esposa, ela começa a querer fazer cirurgias, etc, etc. O seu filho já não se contenta mais com o supermercado, com o melhor colégio da cidade, ele quer estudar no melhor colégio do país. Então, no social da sua família começa a aumentar os gastos.
Daqui a pouco você começa a se achar o valentão e começa a arrumar brigas com donos de outros supermercados. Entra em uma G com eles. Há uma disputa de preços e aí a sua margem de lucro diminui. Quando dois brigam, os dois perdem. Embora você seja mais forte, você perdeu menos, mas aquele seu adversário também perdeu. Aí de repente você começa a se, como governo, você é o governante desse supermercado, você começa a achar que tem também direitos a certas regalias e começa a desviar dinheiro que deveria ser investido na lucratividade do supermercado para luxos seus. Você começa a comprar uma lancha, um carro de luxo, etc. Quando chega o final do ano, as contas já não fecham mais redondinhas, o lucro já não está tão bom. E aí, o que você faz? Poxa, eu não tenho mais o dinheiro para pagar o juro. Já sei, eu ainda tenho crédito, as pessoas ainda acreditam em mim. Vou emitir mais cheques. E vai emitindo cheques, mais títulos, e cada vez você vai ganhando mais credibilidade e se endividando mais. Chega um ponto que não há mais como expandir. O mundo é limitado. Você já expandiu os supermercados para todas as cidades possíveis que você podia alcançar. E aí, os seus cheques nem voltam mais para a sua mão. As pessoas começam a negociar com os seus cheques um com o outro. O vizinho compra, poxa, eu quero comprar o cheque lá do dono do supermercado. Não, tudo bem, está aqui, pega o dinheiro. O outro, não, estou precisando de dinheiro, ao invés de eu ir lá devolver para o dono do supermercado, vou dar esse cheque em garantia aqui para comprar um carro. E assim os seus dólares, ou cheques, ou títulos começam a circular no mundo. Mas de repente começa a dar um rumor. Olha, o dono lá do supermercado parece que não está tão bem das pernas, parece que ele não vai conseguir pagar as dívidas. Mas será mesmo? Não, realmente a coisa lá, ele é forte, ele é muito bem financeiramente. Mas você tem muito patrimônio, você comprou os terrenos onde você construiu os supermercados, você edificou os prédios, as pessoas olham, ele tem uma boa casa, ele tem investimentos, ele tem propriedades, não, ele tem como pagar. O que as pessoas não sabem é que a sua dívida ela é muito maior do que o seu patrimônio e muito maior até do que a sua lucratividade, o seu PIB, o seu PIB anual, aquilo que você produz anualmente. Mas chega um momento em que você começa a colocar o pé no chão e diz, olha, eu não posso mais continuar aumentando a minha emissão de cheques, porque daqui a pouco isso aí não vai mais prestar. Mas a sua esposa, mais liberal na economia, você é um pouquinho mais conservador, a sua esposa mais liberal diz, não, eu quero continuar gastando. Então, o liberal e o conservador começam a degladiar, olha, eu acho que nós chegamos no limite, não, vamos adiante. E aí, alguns credores começam a ficar desconfiados, o dono como é que chama, o chinês ali do bairro, o dono da lojinha que vende importados, ele disse, olha, eu quero receber a minha dívida. Aí você diz, não, espera um pouco, agora não dá. Você está me pegando de surpresa, me espere um pouco aí que nós vamos já acertar isso aí. Inclusive, ele é o maior credor do seu supermercado. E aí ele começa a querer pressionar e cobrar, você diz, olha, é o seguinte, veja o que eu tenho aqui na cintura, você é o único dono do 38, você é a força mais forte que existe na cidade. Não existe nessa simulação forças policiais, não existe nada, só existem as pessoas. E você é o único que tem um 38 na cinta. O único, aquele que emitiu os cheques. Os outros até têm lá seus instrumentos de ataque e defesa. Um tem um sarrafo com prego, o outro tem qualquer coisa. E as pessoas começam a ficar com medo até de cobrar. Como é que eu vou cobrar isso aqui? E é mais ou menos esse o cenário. Agora, nós temos uma situação seguinte, todo mundo tem dinheiro emprestado com você, todos os grandes, e se você quebrar, eles vão ter um prejuízo muito grande, talvez alguns deles quebrem também, porque eles contam com aquele dinheiro para continuar girando o negócio deles. Se eles quebrarem, aqueles que forem credores deles também vão quebrar, e isso vai gerar um problema em toda a região onde você atuou, no mundo, no caso, nesse exemplo. O que está acontecendo em Washington? O grande drama político em Washington nos próximos meses será a luta pelo teto da dívida. Será que vamos aumentar, vamos continuar emitindo
dívidas ou vamos parar com as dívidas e vamos tentar negociar com os credores dele, olha, não posso mais pagar esse juro, eu não posso mais pagar o total do capital, vamos baixar para 70%, para 50%, para 30% e o resto você perde. Como a dívida do Tesouro dos Estados Unidos alimenta todo o sistema financeiro mundial, as pessoas ficaram viciadas nesses cheques, né? O resultado pode ser uma enorme crise econômica global. Se isso acontecer, quão bem a segunda maior economia do mundo, o chinês ali da lojinha de eletrônicos, né, sobreviveria ao crash do dono do supermercado. Em um calote dos Estados Unidos, daria à China uma abertura para criar um novo sistema financeiro global menos dependente do dólar? Será que as pessoas começariam a, se o dono do supermercado quebrar, emprestar dinheiro para o dono da lojinha de eletrônicos? Acho que ninguém mais confiaria muito em ninguém por um bom tempo, né? A boa notícia é que um calote dos Estados Unidos é improvável, eles dizem aqui. Muito provavelmente o Congresso chegará a um acordo segundo o qual o teto da dívida será elevado em troca de promessas de cortes de gastos federais mais tarde. Mas isso já aconteceu várias vezes. Vão aumentar mais a dívida, prometendo que o governo vai gastar menos, e isso não aconteceu nem lá nos Estados Unidos, não acontece no Brasil e nem em lugar nenhum. Os governos querem sempre gastar mais, porque o dinheiro não é deles. Quando quebrar, quem paga é o povo. E o que está acontecendo, e eu acho que vai acontecer, é que o governo vai, talvez, mais uma vez, aumentar o endividamento, vai emitir mais cheques ou títulos da dívida, né? E aí, ao invés do problema ser resolvido, ele será postergado e aumentado. A dívida ficará cada vez maior, mais gente se envolverá nessa pirâmide, e quando ela desmoronar, será na cabeça do mundo inteiro, ou seja, de todos os que se envolveram com os donos do supermercado. Então eles dizem aqui o que poderia acontecer no caso aí de o dono do supermercado dos Estados Unidos, né, não pagarem mais as suas dívidas. Em caso de inadimplência, por exemplo, eles dizem que as taxas de juros dos títulos do Tesouro norte-americano disparariam, porque os investidores exigiriam uma taxa mais alta em troca do risco de não serem pagos de volta. Ao invés de o dono do supermercado conseguir empréstimos a 2% ao ano, a pessoa poderia dizer, olha, eu até te empresto, só que eu quero o seu 38% na minha mão e agora eu vou cobrar 20%, porque eu não confio mais em você. Se você me pagar 20% ou 10% ao ano, eu até te empresto. E me dá cá esse 38%, porque eu não confio, né, numa pessoa que já deu o calote anteriormente e usou essa força aí que tem para não pagar. Então muitas coisas podem mudar aí nesse processo de força mundial por conta disso. Os investidores exigiriam mais juro por conta do risco maior, por conta do histórico ruim, né? O crédito da pessoa ou de um país, ou do dono do supermercado, ele cai conforme ela não tem mais credibilidade, a palavra dela foi descumprida. Além disso, uma das principais ferramentas usadas para conter a crise de 2008 e 2009, que foi a criação massiva de dinheiro pelo Federal Reserve para financiar a compra de títulos do Tesouro americano, pode não funcionar se o mercado de títulos deixar de funcionar. Seria mais ou menos assim, isso aqui é uma espécie de Ouroboros, né, da dívida. Então eles emitiam títulos e eles mesmos compravam os títulos. Era mais ou menos como se fosse o seguinte: ele emite um cheque de 100 mil e ele aceita que o vizinho pague, empreste dinheiro. Por exemplo, ele já tem um cheque de 50 mil seu, então ele vai pegar um cheque de 100, vai lhe dar de volta um cheque de 50 que ele já tinha e vai te dar mais 50 mil do bolso dele. Então a sua dívida aumentou parcialmente com títulos que você mesmo tinha emitido. Então, comprando com dinheiro, né? Dinheiro gera inflação, mais cheques geram perda de valor daquilo que eles têm em mão, né? Então, se você tem ali um patrimônio de $1 bilhão, vamos dizer que o dono do supermercado cresceu o suficiente, e você tem 10 bilhões em dívida, cada um tem apenas 10% de possibilidade de recuperar o dinheiro. Se você dobra o valor de títulos emitidos, ou seja, você emite mais dinheiro, você emite mais cheques, passa a ter 20 bilhões de cheques emitidos e ainda continua com 1 bilhão de patrimônio, o dinheiro que as pessoas têm em mão vai também diminuir pela metade. Ficou
ficou um pouquinho difícil de explicar, mas eu tenho certeza que a maioria entendeu. E é essa a situação do mundo. Eu acho que dessa vez ainda eles vão postergar esse problema adiante, o governo jamais vai deixar de gastar como gasta, vai gastar ainda mais porque nós estamos aí entrando numa situação complicada, e isso tudo tem a ver com o motivo pelo qual nós estamos sendo empurrados para a terceira G mundial, porque o dono do 38 vai querer resolver tudo isso no braço. Ah, você tem para receber de mim? Então nós vamos resolver isso aí de outra maneira. Eu não vou te pagar e ainda eu vou lá e fazer como se diz aí, como diz o Mike lá, vou fazer uma baguncinha aí no seu país. É mais ou menos assim que a banda toca. Pessoal, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.